Continuando o artículo, quer dizer, agora continuando essa lei penal, processual penal, no título dos recursos, indo para o capítulo 2, recurso em sentido estrito. Começa no artigo 581, dizendo assim: caberá recurso no sentido estrito às decisões de despacho ou sentença. 1. O que não receber a denúncia ou a queixa. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. 3. Que julgar procedentes exceções salvo de suspeição. Que pronunciar o réu. Isso aí é tudo recurso sentido estrito. Decisão, despacho, sentença. Pronunciar o réu. Considerar negar, arbitrar, cassar ou julgar indenone a fiança, indeferir requerimento, precisão. De prisão preventiva ao revogá-lo, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Também. Cadê onde eu tava? Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, que consideram negar a ordem do habeas corpus, que consideram negar ou revogar, suspensão constitucional de pena, que considera negar ou revogar. Eu tô gravando! Você gravou e. Não, quer dizer, o cara não ouviu essa gravação porque eu tô com fone. Mas agora eu sou o senhor que tá gravando, eu falando, né? E o cara tá gravando e eu tô falando. E você. Ah! Deu pau, deu pau. Frango. Recurso! Volta. Esquece tudo que aconteceu aqui. Esquece tudo! Tanto faz. Quem deferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, que considera negar a ordem do habeas corpus, que considera negar ou revogar suspensão condicional de pena. Isso tudo é recurso estrito. Que considera negar ou revogar livramento condicional, que anular o processo de instrução criminal em todo ou parte, que concluir o jurado na lista geral ou desta excluir, que denegar a apelação de julgar deserta, que ordenar a suspensão de proceduar. Eu vou falar recurso estrito, ao invés de todos os tecos, porque aqui tem um monte de que. Recurso estrito que ordenar a suspensão do processo em virtude da questão prejudicial. Recurso estrito que decidir sobre a unificação das penas. Recurso estrito que decidir o incidente da falsidade. Recurso estrito que decretar a medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Recurso estrito que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Recurso estrito que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do 774. Recurso estrito que revogar a medida de segurança. Recurso estrito que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação. Recurso estrito que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Recurso estrito que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta. Recurso estrito que... Espera aí, acabou. Acabou as leis, os recursos estritos. Tem 25 trecos de recursos estritos. É muita coisa, né? 582, artigo 582, ainda do recurso do sentido estrito, tá? Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo, quer dizer, serão sempre para. Então os recursos são enviados para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos 5, 10 e 14. Parágrafo único, o recurso do número 14 será para o presidente do Tribunal de Apelação. Tá, vamos ver o que tem aqui no 5, 10 e 14. O 14 tinha que incluir jurado na lista geral ou desta ou incluir. Tá, então o recurso desses caras que fazem parte do processo tem que ir lá para o presidente dessa comissão aí. 10. Consideram negar a ordem de habeas corpus. O habeas corpus é muito importante. Então tem que mandar os recursos para o Tribunal de Apelação de habeas corpus, muito importante. E 5. Conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder a liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Isso. Pronto. 583. Sumirão nos próprios autos recursos quando interpostos de ofício. 2. Nos casos do artigo 581, 1, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 9 e 10.
subirão os próprios autos de recursos. Quando depósito de ofício, subirão, nesses casos aí do 581. Caraca, que saco. Vamos lá. O 581, 1, 3, 4, 9 e 10. 1. Que não receber a denúncia ou queixa. Que pronunciar o réu. Que anular o processo de instrução criminal em toda ou parte. Ou que incluir jurado na lista geral. Não. 10. 9. Não, eu falei errado. Eu li o 13. Não, o 9. 9. Que decretar a... Não é 9, é 8. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. E 10 que consideram negar a ordem de habeas corpus. Interessante. Vamos lá? Subirão dos próprios autos os recursos, quando o recurso não prejudicar o ordenamento do processo. São essas três hipóteses. Parágrafo único do 583. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando havendo... Interessante. Quando havendo... O curso pronunciar subirá em traslado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeitos suspensivos nos casos de perda de fiança, de concessão de livramento condicional e dos números 15, 17, de 29 do 581. Caraca, que saco. X e V. Não, não é 29, 24. Tá. 24, 17 e 15. 24, 17 e 15. Tá. O que eu tô lendo mesmo? Recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda de fiança. Recurso suspensivo. 24 diz que converter a multa em detenção em prisão simples. 15... 17 que decidir sobre a unificação de penas e 15 que denegar a apelação e julgar deserta. Tem tantos números aqui explicando só incisos, que saco. Súmula 1 do 584. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do inciso 8 do 581, que eu já li, aplicar-se-á ao disposto no artigo 596 e 598. Os recursos, súmula 2, recurso do pronúncia suspenderão então somente o julgamento. 3. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade do seu valor. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, os casos em que a lei a admitir. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Nos casos do 581, 14. O prazo será de 20 dias, contada a data de publicação definitiva da lista de jurados. 581, 14. Que inclui o jurado na lista é de 20 dias, né? Tá. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos de que pretenda translado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias. 5 dias, 5 dias, 5 dias. E dele constarão sempre a decisão de corrida, certidão de sua intimação. Se for outra forma, não for possível verificar se há oportunidade de recursos e o termo de interposição. 588. Dentro de 2 dias contados de interposição de recursos ou do dia em que o escrivão extraído o translado o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as ações em seguida, será aberta a vista ao recorrido. Artigo 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído o translado o fizer com vista ao recorrente, se oferecerá as razões, em seguida será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado o prazo por pessoa defensor. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, informará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir
o recurso com os translados que lhe aparecerem necessariamente. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido a parte do contrário, por exemplo, por simples petição, poderá recorrer de nova decisão se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-los neste caso. Independentemente de novos arrosados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou a tribunal adquem dentro de 5 dias de publicação da resposta do juiz, a qual ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal adquem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz a qual. Capítulo 3 da apelação. Artigo 593. Caberão apelação no prazo de 5 dias, 1. Da sentença definitiva de condenação ou absolvidas proferidas por juiz singular. 2. Da decisão definitiva. E acabei começando a ler o 503 da apelação desses recursos. Interessante, não é? Mas eu acho ele meio longo, então eu não vou começar a ler. Quer dizer, vou fazer outro vídeo sobre o capítulo de apelação. Então, tchau.